Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. É com enorme prazer que venho de novo a ministrar uma palavra semanal, no caso, para que vocês assistam, uma vez colocada nos meios de comunicação, e que vocês possam trazer a muitos outros a escutar e participar desta ministração da palavra que cada final de semana está sendo ministrada. Eu faço com muita alegria porque é a palavra de Deus, não é minha palavra, não é coisa da minha cabeça, senão a palavra de Deus que está na Bíblia, e baseada na Santa Bíblia, recebo revelações do Senhor. E aí, então, essa palavra se torna uma luz para nosso caminho, uma luz que nos atualiza no meio de tudo que vivemos a cada dia e nos traz uma direção específica e contextual. Ou seja, não ficamos na palavra literal para que tenhamos que discutir alguma coisa, senão que trazemos a palavra ungida e clara de Deus para o contexto de hoje. E o contexto de hoje que me levou, nos dias de hoje, melhor, que me levou a preparar esta mensagem, é o fato de que tem muitíssima gente nas religiões, e lembre-se que religião é uma palavra latina que quer dizer se religar ou se reconectar com Deus. É um esforço humano. É um invento humano, um caminho que o homem inventou para subir a Deus. E temos visto que a grande maioria das religiões, se não todas, e as denominações cristãs também, e inclusive a prática da igreja como conhecemos nós e estamos ensinando e vivendo e desfrutando, porque realmente se desfruta com ter esta revelação da igreja tal qual está na Bíblia. Mas a nossa descoberta é que nos dias de hoje, todos, em qualquer um destes segmentos sociais ou coletivos sociais, em qualquer um deles, repito, nas religiões, nas denominações ou na vida da igreja, há muita gente cansada, deprimida, preocupada, aflita, angustiada e com medo do futuro. É impressionante a quantidade de gente que nós contatamos constantemente que estão desesperadas pelo futuro, porque há uma pregação desde o mundo de pecado e desde o mundo da economia e desde o mundo da religião contra todos os santos que vivem sobre a terra, para que deixemos de ser pessoas que confiam em Cristo e vivem em Cristo, e que passemos a viver uma vida medíocre, miserável, afundada na depressão, na preocupação, no medo, na rejeição dos outros, das outras pessoas, na divisão, e assim sejamos instrumentos de Satanás para a sua intenção de perpetuar o seu império no mundo, coisa que não vai acontecer, porque está escrito na Bíblia que Jesus Cristo vai vencer. Todas as batalhas ele venceu, e a guerra final é dele. Jesus Cristo vai vencer totalmente. Mas estamos assediados de todos os lados e em todos os grupos, como falei, assediados para que tenhamos uma vida cansada, deprimida, preocupada, aflita. E para isso,
Deus tem me dado um assunto bíblico que nunca tenho ouvido nada igual. Não tenho estudado nos seminários por onde eu passei. As teologias que eu graduei não me ensinaram isso. Mas o Espírito Santo revelou recentemente. E eu titulei esta matéria de hoje como Os Pastores Abel e Caim. Então, logo já estaremos começando a esmiuçar detalhe por detalhe desta temática bíblica que está na Bíblia, e eu chamei Os Pastores Abel e Caim. Naturalmente que qualquer um de vocês vai questionar: apenas eu falei isto? Por caso Caim foi um pastor? Eu vou mostrar para vocês que Caim é um tipo de pastores e Abel é outro tipo de pastores. Mas também, na mesma temática, vamos encontrar que o pasto tem tudo a ver com um pastor. O pasto que os animais comem, com os quais se alimentam. E, para tanto, vou usar uma metáfora. A metáfora que é muito comum nos dias de hoje, falar em gados e também em ovelhas. Eu sei que a quem quer que seja que digamos que é gado, ofende. Mas também pode ofender a palavra ovelhas. Porque ninguém de nós quer ser comparado com um animal. Mas permitam-me usar como metáfora, não de uma maneira pejorativa, porque ninguém merece ser chamado de gado. Mas há uma diferença entre gado e ovelha, mesmo quando as ovelhas são parte do gado. Vamos lá. A primeira coisa que vamos fazer é a identificação do pasto. Vamos identificar o pasto em primeiro lugar. É o primeiro ponto que vamos estar desenvolvendo. A identificação do pasto. Você é quem decide que pasto vai comer. Sempre na metáfora do gado e das ovelhas. Com todo respeito, você decide que pasto vai utilizar para se alimentar. Você decide ser pastoreada ou pastoreado toda a vida por Caim ou por Abel. Por Abel ou por Caim. Há um mecanismo de defesa em nós, nato, ou seja, que nascemos com esse mecanismo de defesa em todo ser humano, seja esse ser humano considerado gado ou ovelha. Esse mecanismo de defesa dispara automaticamente em nós para nos proteger, mas também para nos guiar. Quando você, numa pura fé, de boa fé, se aproxima de um homem, de uma mulher como pastor de ovelhas, e ele ou ela não é um pastor de ovelha, é um pastor Caim, de bodes, de manada que se deixa manipular. Então você descobre que está sendo enganado ou enganada. Então, para que tenhamos um discernimento e um reconhecimento certo de não estarmos seguindo a Caim, senão a Abel,
que não é totalmente o melhor, mas Abel já é melhor em relação a Caim. Para que tenhamos esse discernimento e esse reconhecimento que estamos seguindo de verdade a um homem que vai nos alimentar com o verdadeiro alimento espiritual que nós precisamos, para isso nós necessitamos um pouco mais que conhecer a Caim e Abel. Um pouco mais. Precisamos também nos conhecer a nós mesmos, se somos gado do comum, no sentido comum, gado, ou somos ovelhas. Se estivermos equivocados em relação a quem nos pastoreia, isso nos levará por um labirinto masoquista e autodestrutivo. Ou seja, caminharemos por um caminho de maltrato a nós mesmos e autodestrutivo sem percebermos, ou talvez percebendo, mas não sabendo como nos libertar desse pastor de gado, pastor Caim e não pastor Abel. Também pode acontecer que, se seguirmos a Abel de uma maneira equivocada, ou seja, a um bom pastor, estamos seguindo a um bom pastor que realmente se preocupa e se ocupa da alimentação correta para a ovelha e não para o gado de campo, o gado que se presta à manipulação genética, o gado que se presta à manipulação do mercado. Quando nós estamos seguindo a um verdadeiro Abel, nós podemos ainda cair no erro do masoquismo em parte, pelo fato de que não temos nos identificado claramente quem somos nós. Até certo ponto, estamos conhecendo quem nos vai pastorear, mas ainda não conhecemos quem sou eu. Se eu sou ovelha ou uma cabra, um animal selvagem. Se eu tenho a natureza da ovelha, que é a mansidão, ou tenho a natureza de um cavalo sem disciplina, sem treinamento, sem preparação, que só sabe de violência. Precisamos chegar a esse patamar, a esse momento na nossa vida, que além de conhecer quem nos está pastoreando, se é Caim ou é Abel, também temos que nos conhecer a nós mesmos. Se somos de fato ovelhas ou não. E como conhecemos? Conhecemos por meio do alimento que nos dão. Se o alimento que nos dão é conservado, alfafa, tem outra palavra em português, forragem, ou seja, é capim seco. Então, nós não teremos uma alimentação apropriada para a nossa natureza de ovelha. Estaremos comendo equivocadamente e não teremos saúde por mais que comamos muito e na hora certa. Podemos ter um bom serviço de alimentação do pastor Caim, mas não teremos crescimento e nutrição no que comemos, não teremos maduração
não teremos boa saúde, não adquiriremos força, senão apenas para mercado, mas não para reproduzir. Por quê? Porque além de termos um pastor equivocado, ou talvez um pastor certo, o alimento não está sendo certo. Eu já identifiquei o pastor que tenho. Você já identificou. Agora eu me localizo e descubro quem sou eu. Eu sou ovelha ou sou cabrito? O cabrito é rebelde, mas a ovelha é mansa. A ovelha se deixa ensinar, se deixa guiar, se deixa disciplinar e obrigar também. Até aí chegamos. Conhecemos quem é nosso pastor. Se é um Caim ou é um Abel. Também nos reconhecemos a nós mesmos, que somos realmente ovelhas. Mas, e o pasto que estamos recebendo? É pasto verde ou verdejante, como diz a Bíblia? Cheio de nutrientes para a nossa vida espiritual? Ou é um pasto alfafa, seco, guardado por muito tempo num galpão por aí, onde moram os ratos e onde dormem os gatos? Será esse nosso alimento? É muito delicado isto, porque estão as denominações e as religiões, inclusive a vida da igreja, cheios estão de crentes salvos, mas cansados, tristes, deprimidos, preocupados, aflitos, correndo atrás da comida como que se Deus não tivesse dito que assim como Ele cuida das aves, cuidará muito mais de nós. Isto não é licença para a vagabundez ou para não trabalhar. Não é uma licença. Não estou sugerindo não trabalhar. Não estou sugerindo não se esforçar e não ser bons mordomos. Mas quando o crente deixou de crer no Senhor como o seu provedor, para crer no seu salário, no seu emprego, no seu marido, na sua empresa, no seu campo, nos seus gados ou no seu governo, então estamos em problema. Lembre-se, temos que identificar quem é nosso pastor. Eu quero que você, depois desta lição, saia se perguntando seriamente: quem é teu pastor? É um Caim que quer trapacear Deus, que quer governar Deus, quer se apropriar até de Deus, porque já se apropriou de seu irmão, matando-o. Ele se sentiu dono do seu irmão. Esse é o pastor que você tem, que quer ser dono da sua vida, dono até mesmo de Deus. Se esse é seu pastor, você está num caminho errado para o céu. Nunca vai chegar. Mas se o seu pastor é Abel, já é muito melhor. E se você se identifica como ovelha e não um gado de campo selvagem, você também está em condições de ser uma pessoa que caminha para o céu, em paz, em segurança, e não só segurança e paz e abundância de tudo para a sua vida e sua família, senão também um pouco mais para ajudar a outros.
mas ainda você precisa dar o terceiro passo. Discernir o alimento que está comendo. Esse alimento que é chamado de forragem pode ser considerado a denominação. A denominação é um lugar de forragem. A teologia, os seminários é um lugar de forragem. Eu fiz todos os estamentos da teologia. Portanto, ninguém pode dizer que eu estou falando porque sou ignorante de teologia. Mas a teologia é um galpão de forragem. A nomeação pastoral é forragem. Forragem para o povo. Por isso que às vezes chamamos as denominações currais, baseados em Gálatas capítulo 3, versículos 23 e 27. Está na Bíblia. Quando nós dizemos que uma denominação é um curral, também em João capítulo 10, estamos dentro da Bíblia. Não estamos usando uma pejorativa para desestimá-los ou para rebaixar uma denominação, ou o valor que tem uma denominação. Não, estamos falando que está dentro da palavra de Deus. Portanto, podemos dizer também que o pastor Caim representa o campo, a floresta, onde se plantam frutas, pés de frutas, pés de verduras, de hortaliças, e se enche de pasto para o gado e pasto para as pessoas, como o trigo, o arroz e tantos outros. O pastor Caim representa tudo isso. O pastor Caim teve um mal final, um final atroz, triste e amargurado, porque confiou no campo, no ruralismo e não em Deus. E Abel pode ser considerado tudo o que acontece com o produto já sendo processado para a alimentação do cidadão do campo e também da cidade. Passamos agora a ver um detalhe muito interessante que está em Tito, capítulo 1, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 2, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. O conceito despenseiros. Os verdadeiros pastores são despenseiros de pastos verdejantes, de pastos verdes cheios de nutrientes. Os verdadeiros pastores não pregam doutrina denominacional, não pregam doutrinas prediletas, não pregam um manual que vem de um seminário ou de uma convenção. Os verdadeiros pastores são despenseiros que quando a criança chora e diz eu quero doce, ele vai para a despensa e procura doce para satisfazer a necessidade da criança. Quando o jovem diz eu não gosto de sopa, eu gostaria um macarrão bem preparado, o despenseiro vai para a despensa e pega todos os elementos próprios de uma macarronada e prepara para esse filho. O despenseiro é aquele que cuida dos enfermos em casa.
dando-lhe sopas, purê e outros alimentos adequados. O despenseiro é aquele que sabe administrar os nutrientes, as vitaminas, sabe equilibrar e sabe dar de tudo necessário para a vida, a saúde, o progresso, a maturidade dos que comem em casa. Esse é um verdadeiro despenseiro. Encontramos na Bíblia que José, filho de Jacó, foi considerado um despenseiro. E este é o melhor modelo que eu acho no Antigo Testamento sobre um verdadeiro pastor despenseiro. Aquele que tem para todos os membros da igreja, mas tem também para os inimigos da igreja, quando eles vêm bater suas portas, as portas da igreja, e dizer: José, ajuda-nos, porque lá na nossa pátria, na nossa religião, na nossa denominação, estamos morrendo de fome. Esse pastor, tem todo o elemento para dar àqueles que o perseguiram, todos os seus irmãos. Ele tem para todos eles. Esse é o verdadeiro pastor. Não creiam que quando a igreja, na sua vida, na sua potencialidade de vida, expulsa um crente que não tem evidência de ser nascido de novo e que é um judaizante, é um moralista que quer trapacear Deus, está acostumado a ser um bode do rebanho de Caim e vem para a vida da igreja e quer interferir a alimentação da igreja. Nesse caso, muitas vezes, eles ficam tão zangados que ficam falando mal do pastor, do bom despenseiro. Mas eu asseguro que se um dia eles se humilharem e voltarem e disserem: reconheço que lá eu só tenho forragem e pouca água para me sustentar, e que aqui há pão de vida e água viva, eu tenho certeza que, como bons despenseiros, nós os abraçaremos de novo e diremos: bem-vindo. Mas tem um detalhe: o despenseiro não vai seguir a receita dos que são todos delicados, inquietos, problemáticos. Este prato não quero, quero um outro prato. Não quero esta comida, quero a outra. O bom despenseiro não é governado pelas pessoas que vêm à mesa do Senhor. O bom despenseiro tem todos os alimentos que as ovelhas precisam, mas tem que ser ovelha, tem que ser nascidos de novo, tem que ter a experiência e o testemunho de um nascido de novo. Então, quando voltem, eles não vão repetir a rebelião, a oposição, a contenda que querem trazer para a vida da igreja. Lá, nas denominações, eles brigam e eles nunca têm paz. Mesmo que ganhem uma eleição, eles não têm paz. Eles continuam brigando o tempo todo. Me diga você que é denominacionalista se não é verdade. Há um tempo de paz, mas não é a paz do Senhor. Isso de paz do Senhor é uma hipocrisia, é um ritual religioso.
O certo, a saudação certa dos primeiros cristãos era Jesus Cristo, Senhor. E por ouvir Saulo essa expressão, pegava os crentes e levava para a morte. Eu prefiro ser pego e levado para a morte por declarar Jesus Cristo o Senhor, antes que dizer paz do Senhor, sem ter paz entre nós. Não tem como ter paz nas denominações, nas religiões dos homens. Por quê? Porque o pastor é Caim. Manda o campo, manda o ruralismo, manda o capitalismo, manda o dinheiro, manda Caim, que se dá o direito de matar seu irmão e se dá o direito de embravecer contra Deus e dar as costas para Deus e sair da presença de Deus. Mas também nós, que temos por pastor a Abel, temos que tomar muito a sério que Abel é humano. Ele é apenas um tipo de Cristo. Apenas é um tipo de Cristo. Em Hebreus nós vamos ler que esse tipo de Cristo, que é Abel, seu sangue derramado na terra, a terra, o sangue de Abel, clama a Deus desde a terra. Por que coisa? Clama a Deus por vingança e por justiça. Toda vez que você, crente, quer fazer justiça ou vingança na política, na religião, na denominação, na família, lembre-se, você é discípulo de Caim. Por não dizer cabrito. Mas se você for ovelha de Abel, ainda Abel, o sangue de Abel está clamando por vingança e justiça. Mas Abel não faz justiça por mão própria. Abel não se vinga ele próprio, senão que deixa que seu sangue derramado na terra fique fazendo a terra propriamente clamar, como até o dia de hoje, por vingança e justiça, pelo que fez o pastor Caim. O desastre que fazem esse tipo de pastores na comunidade evangélica e cristã e católica e do mundo inteiro é colossal, é catastrófico, é muito grande. Mas nós não precisamos nos vingar como Abel. Podemos descansar no Senhor Jesus, cujo sangue nos justifica, nos perdoa e nos justifica. E desde então nós temos um evangelho de paz para todos os nossos inimigos, dizendo-os que Jesus pode perdoá-los a eles também e justificá-los a eles também. O que vale são as intenções. A intenção de Caim, prefigurando o campo, o ruralismo, os mais ricos da terra. A intenção de Caim, prefigurando as religiões, as denominações, prefigurando as teologias e as nomeações de pastores falsos, a religião, todo esse conjunto que é traduzido como mercado nos dias de hoje, desde o campo, pretendendo ser dono de tudo,
é a intenção de Caim e do pastoreio que ele faz. Todos quantos estejam debaixo desse tipo de pastor terminam fazendo a mesma coisa, pretendendo ser donos das pessoas e de Deus, e que os que não pensam igual não são de Deus. Essa é a pretensão do pastor Caim e dos que o seguem. Mas qual é a intenção de Abel? A intenção de Abel clama desde a terra que Deus mesmo se vingue, que Deus mesmo faça justiça. É um pouco melhor que seguir debaixo do pastoreio de Caim, sermos pastoreados por Abel. Isto significa que o homem pastor, a mulher pastora, na tipologia de Abel, ainda é deficiente. Ainda somos apenas uma profecia do pastoreio de Jesus. O verdadeiro pastoreio é propriamente de Jesus. Nós, seres humanos, ainda somos falhos, ainda somos injustos, mas podemos encontrar pastores Abel. E isso nos ajudará em muito, porque no meu caso, me sinto um pastor Abel, que não morre em mim a justiça, senão que morre em mim o clamor por vocês, ovelhas do Senhor, e por todos nós, que o Senhor Jesus faça justiça por nós. Esse é o meu clamor como verdadeiro pastor Abel e despenseiro das riquezas de Deus. Terminando esta mensagem, vemos que ainda há algo melhor que um pastor Abel. E sabe que é? Onde está o segredo para vivermos uma vida de igreja melhor que o de Abel, que do pastor Abel? É reconhecer a importância dos outros, ou do outro. Reconhecer a importância do outro é muito importante e necessário para a vida da igreja, de pessoas descansadas em Cristo e que não andam mais, nunca mais desesperadas, senão que vivem o seu sábado diariamente, constantemente, porque o Senhor Jesus é seu sábado, seu descanso. Sabem como é? Paulo nos diz em 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento o dá Deus. Portanto, se você é pastor Caim, ou um seguidor do pastor Caim, mas há algo bom de Deus no meio de vocês, Deus tem em conta isso bom. Deus não vai deixar vocês sem recompensa por aquilo que fizeram de bom para vocês, ou você está fazendo de bem. Não escapa a recompensa de Deus, porque é como que se vocês plantaram. Mas na vida da igreja é como que se nós estamos regando o que foi plantado. Mas quem dá o crescimento é Deus. Portanto, temos que reconhecer uns aos outros naquilo que estivermos fazendo certo e no que estivermos fazendo errado, rejeitar de nós e dos outros e dizer: isto não corresponde ao rebanho do Senhor, isto não corresponde ao pastoreio de Cristo, isto não corresponde à igreja, isto não corresponde à vida, isto não corresponde ao caráter fidedigno de um verdadeiro pastor despenseiro. Vamos mudar. Mude você dentro da denominação. Nós mudaremos muito mais ainda fora das denominações. Mas todos temos que
olhar um para o outro com respeito e carinho pelo que estamos fazendo para o Senhor. E, em todo caso, nos arrepender a pelo que estivermos fazendo de mal para a obra de Deus e para o rebanho de Cristo. Como eu já mencionei anteriormente, que muitos pastores falsos têm feito um dano irreversível no rebanho de Cristo. Mas nós estamos em tempo. Podemos nos arrepender de tudo errado e pedir ao Senhor que nos mude a nós e mude aos nossos pastores e mude aos nossos irmãos, aos nossos evangelistas, nossos mestres, que cada um seja mudado para sermos ovelhas do Senhor. Aprendamos a viver em jugo, no jugo de Cristo, sendo mansos e humildes. Sem a mansidão e sem a humildade, não seremos nada. Não teremos uma obra que apresentar a Deus. E o rebanho vai sofrer. E o Senhor está nos chamando, no dia de hoje, a termos uma restauração definitiva de nossa posição como servos e servas de Deus. Amém? Vai um abraço na paz e o gozo do Senhor Jesus. Amém e amém.